Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos na segunda aula de História sobre o início da República no Brasil e a Constituição de 1891. Aula anterior, nós começamos a falar da proclamação da República e a Constituição elaborada para um Brasil-República. E nós vamos seguir com as características. A próxima característica da Constituição de 1891 vai ser a separação oficial entre o Estado e a Igreja. É o que a gente chama de Estado laico. Nesse momento, o catolicismo deixava de ser religião oficial do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo país, Estado, nação. E aí iniciava-se o que a gente chama de Estado laico, princípio do Estado laico. O Estado brasileiro coloca-se neutro ou deveria colocar, se colocar, em assuntos relativos às questões religiosas. Próxima característica é o fim do voto censitário. O voto censitário era o voto por renda. Só votava homens, mas esses homens precisavam comprovar o mínimo de renda anual para ter direito ao voto. A partir da Constituição de 1891, não era mais necessário comprovação de renda. Todos os cidadãos, homens acima de 21 anos. Porque todos ali excluem, tá? Acaba excluindo a maioria da população. Porque todos homens acima de 21 anos. Mas analfabeto não votava, mendigo não votava, soldados não votavam. E membros de ordem religiosas, como padres e pastores, principalmente padres, também não eram considerados eleitores. As mulheres também não votavam, tá? Então, todos cidadãos, homens acima de 21 anos, que não fossem classificados ali, analfabetos, mendigos, soldados, a maioria da população brasileira. E aí, eu volto aqui dizendo que as mulheres ainda não tinham direito ao voto aqui também. A autonomia dos estados também vem na Constituição de 1891, conforme desejava já há muito tempo a elite agrária. Quando eu falo elite agrária, eu estou falando dos ricos proprietários de terra, que eles apoiavam o republicanismo, e dessa maneira eles teriam um controle maior sobre a política e a economia do Brasil, que a gente chama de local, tá? Mas acabavam influenciando. A Constituição de 1891 também não fazia referência, como eu já disse agora, às mulheres, mas considerou-se implicitamente que elas estavam impedidas de votar. Ou seja, lá não diz, olha, as mulheres não votam, mas também não dizia que elas votavam, então elas permaneciam sem o direito ao voto. Só seria conquistado muito tempo depois, ainda com a autorização do marido. Na época da Velha República, o voto era descoberto, ou seja, não era secreto. Essa situação favoreceu o chamado voto de cabresto, ou seja, aquele voto manipulado, a manipulação eleitoral, onde os coronéis mandavam seus homens de confiança, capanga, para vigiar os eleitores do seu, entre aspas, curral eleitoral, em quem seria, em quem eles votariam, quem era o candidato. Eles tinham por obrigação, não por lei, mas por obrigação, porque o coronel exigia, obrigava, votar no candidato do coronel. Como a população brasileira naquela época era, a maior parte dela, agrária, ou seja, rural, acabava elegendo aqueles que os coronéis bem queriam, tá? Esse voto aqui, não secreto, quando a gente fala hoje que o voto, você entra na cabine eleitoral para votar e você não pode entrar com ninguém, muito menos com celular, é justamente para impedir que isso ocorra. Você não pode entrar com ninguém, e esse ninguém pode ser um funcionário, um capanga, entre aspas, braço direito do candidato. Ou o celular, por quê? Porque ele pode exigir também que você tire a foto da tela, para comprovar em quem você votou. Então, dessa maneira, a Justiça Eleitoral proíbe o entrar acompanhado e o entrar com celular. O celular é justamente para proteger o seu direito à escolha do candidato, o sigilo do seu candidato. Essa influência do coronelismo, como a gente estava falando do voto de cabresto ali,
Essa influência passou a ser denominada mais tarde coronelismo, que é a influência dos coronéis sobre as decisões políticas e econômicas. Os coronéis eram figuras aí diz, semelhantes aos atuais prefeitos, e recebiam, na época, influência política dos governadores dos estados, que, por sua vez, eram influenciados pelo presidente. Então, o presidente trabalhava direto com o governador, que fazia a cabeça dos prefeitos, mas que não tinha muito poder, porque quem tinha poder naquela época mesmo era o coronel. A Constituição também dizia que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos para um mandato de 4 anos sem direito de reeleição, tá? Hoje, felizmente ou infelizmente, nós temos aí um mandato de 4 anos com direito à reeleição por mais um mandato. Na Constituição de 1891 não tinha direito à reeleição. Essa Constituição não tratou também da questão agrária, não redistribuiu terra, não criou nenhum dispositivo, nenhuma lei para atender, para dar alguma garantia ao escravo recém-liberto, já que a escravidão havia no papel acabado em 1888, mas o escravo ou ex-escravo não tinha direito a nada. E os povos indígenas também não foram citados nessa Constituição. Continuavam, então, os escravos libertos, então agora, os libertos, e os povos indígenas sem nenhum direito, sem nenhuma garantia. As atividades sobre esse tema, como eu já disse na outra aula, encontra-se no site do Conectado de Vila Velha, Conectados da Vila. Até uma próxima aula.